Vamos passar a palavra agora para o Rafael Muniz. Ele vai falar sobre a pirólise como solução sustentável para pequenas e médias aplicações. O Rafael é engenheiro eletricista pelo UFPA, mestre em energia da biomassa e doutorando em planejamento energético com fontes renováveis de energia pela UFPA também, diretor técnico da Indra Energia Resíduos, empresa parceiro do grupo RTB Hold de Energia na pesquisa e desenvolvimento da pirólise de resíduos no Brasil. Elabora soluções para recuperar e minerar lixões e com soluções energéticas para os sistemas isolados da Amazônia. É membro do IEE System Council e do núcleo acadêmico da ABREM WTRT Brasil. Rafael, já vou abrir aqui você. Ok, Rafael. Ativado. Ei, Yuri, boa noite a todos os participantes. Muita satisfação receber o convite do Yuri para estar fazendo essa palestra, né, apresentando um pouco sobre aplicações da pirólise. Então, eu vou procurar mostrar, de certa forma, complementar o que foi falado já aqui hoje, e ontem também, né, apesar do foco ter sido gasificação, foi uma grande aula sobre pirólise também, até porque as duas tecnologias têm coisas em comum. Então, eu não vou me prender tanto no aspecto técnico, vou procurar mostrar alguns aspectos ambientais, né, focar mais nisso, e falar também sobre aplicações para sistemas isolados, geração distribuída, e focar um pouco também na questão dos lixões a céu aberto, né? Porque a gente tem visto muita busca, muita procura pelos resíduos urbanos, industriais, hospitalares agora também bastante, mas os lixões, principalmente os lixões de céu aberto, como o André bem colocou a problemática aqui, né? Praticamente 60% do Brasil ainda tem lixão a céu aberto, não está se dando muito valor para isso, não está se olhando para isso. Grande parte desses lixões estão localizados em áreas de proteção ambiental, como mananciais de água, como o aquífero Guarani, o aquífero Alter do Chão, na Amazônia, e por aí afora, né? Então, é um passivo ambiental que já está enterrado lá há 30, 40 anos, muitas vezes, e que hoje não está sendo olhado para isso, apesar de que existe uma lei que proíbe, né, ter lixões a céu aberto já, que é uma lei bastante antiga, anterior até à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eu vou procurar olhar um pouco para isso também. Preparei uma apresentação aqui para 20 minutos. E deixa eu compartilhar aqui com vocês. Rafael, estou pedindo para você falar um pouquinho mais próximo aí do microfone, para falar um pouquinho mais alto. Como é que está agora? Tá ok? Tá bom, tá bom. Está aparecendo a apresentação aí? Perfeito. Ok, então vamos lá. Bom, então o tema para esse webinar, então, gestão integrada de resíduos de energia. Vou procurar mostrar um pouco sobre o desenvolvimento tecnológico da pirólise da RTB Hold de Energia, que eu participo e trabalho desde 2010 nesse processo. Eu vou apresentar a usina que nós temos em operação há 5 anos no Brasil, inaugurada em fevereiro de 2015, e essas aplicações possíveis, procurando complementar a fala dos dois professores anteriores. Bom, então, essas imagens que vocês estão vendo embaixo, no slide que vai aparecer, são imagens, são fotografias da nossa tecnologia, todas são fotografias de projetos da tecnologia. Vou estar falando um pouquinho depois. Aqui é o alumínio que a gente recuperou de caixinhas Tetra Pak, né? A pirólise tem essa capacidade também de fazer a engenharia reversa do alumínio da Tetra Pak, né? Recuperar ele. Então, vamos lá. Eu sou diretor técnico da empresa Indra Energia Resíduos e trabalho, então, no desenvolvimento de novas tecnologias com a RTB Hold. Sobre a RTB Hold, então, aqui embaixo também são alguns projetos, né? Uma empresa 100% nacional que atua no setor de energia desde 2005. Okay? Tem diversas atuações, diversos segmentos. O foco é nas energias renováveis. Então, aqui nós estamos vendo
projetos de hidrogênio, vou falar um pouquinho, fotovoltaico, né, o heliocêntrico e parques eólicos também. A unidade fabril da RTB, então, está localizada em Montemor, onde nós temos o showroom da nossa pirólise lá, para fazer testes e demonstrações da tecnologia. Alguns projetos que a RTB teve participação, né, 6 usinas termoelétricas, totalizando aí mais de 300 megawatts de potência instalada. Projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, envolvendo desde biogás, como essa planta junto com a CPFL Paulista, e junto com a Eletrosul, agora um projeto mais recente, que está na fase final. A usina termosolar, que é uma tecnologia bastante inovadora, também aqui do país, uma planta eólica em São Paulo e uma planta fotovoltaica ali na capital. A RTB também atua com energia de hidrogênio, foi falado bastante ontem sobre hidrogênio aqui, né? Existe uma empresa que faz parte do grupo RTB Road, chamada Hytron. Essa empresa foi incubada inicialmente na Unicamp e hoje ela está no Parque Industrial em Sumaré. Então, desenvolve tecnologia de ponta em hidrogênio e agora nós vamos dar um passo seguinte, que é pegar o gás de síntese da nossa pirólise, que é rico em hidrogênio, pode chegar a 55% de teor de hidrogênio, e aproveitar, então, a tecnologia da Hytron para separar esse hidrogênio, pensando, então, em abastecimento de veículos elétricos e aplicações industriais também. Sobre a pirólise, então, específico, eu preparei aqui um roteirozinho, vou falar um pouco sobre os termos isolados da Amazônia, que é uma realidade bastante desconhecida de grande parte do Brasil, né? Principalmente eixo sul-sudeste. Vou apresentar o pirolizador da RTB Road e falar sobre a recuperação de áreas degradadas por lixões e solos contaminados por hidrocarbonetos. E a versatilidade da tecnologia, então, também para geração distribuída com saneamento básico. É sempre que eu digo, o objetivo principal, o propósito dessa tecnologia é saneamento básico, né? Como foi colocado aqui pelo professor Juan, saneamento básico é o foco. A energia gerada, ela é um bônus, assim como a terra preta, o biochar, que sai também, que muitas vezes é tratado como subproduto, mas ele tem um valor agregado tão grande quanto a energia, do ponto de vista de aplicação para a agricultura, produção alimentar e outras aplicações possíveis, né? Então, vamos lá. Sobre sistemas isolados da Amazônia, olha que interessante essas duas figuras aqui, né? Nós temos aqui o Sistema Interligado Nacional, com horizonte para 2024, ok? E a gente percebe, então, que no eixo sul-sudeste e também o nordeste existe uma boa malha de linhas de transmissão, o sistema é todo interligado. E também a gente percebe aqui que na região norte, que compreende aqui a Amazônia Legal, né, fazendo uma observação aqui, a Amazônia compreende 8 estados do Brasil e 8 países da América Latina. Então, não é algo que a gente pode simplesmente considerar algo que está lá parado, está lá isolado, que a gente não olha muitas vezes, ou trata muitas vezes a Amazônia como o almoxerifado do Brasil, né? Então, precisa mudar esse conceito. E exatamente aqui nessa outra figura, delimitando a área da Amazônia Legal, a gente verifica, então, o que existe nesse vácuo aqui, que não tem linhas de transmissão, não tem o sistema interligado chegando lá, ou quando chega de forma precária. Cada pontinho amarelo desse aqui compreende uma termoelétrica, uma geração a combustível fóssil na sua grande maior parte das vezes. Então, nós estamos num ambiente riquíssimo em biomassa, riquíssimo em recursos energéticos, recursos hídricos, fontes renováveis de energia, e a geração de energia predominante é com combustível fóssil, óleo diesel, carvão, muitas vezes. E aí, avançando um pouco mais, né, a energia tem uma relação muito próxima do desenvolvimento humano. Então, quando a gente olha aqui para o mapeamento do IDH do Brasil e coloca o índice de atendimento, o índice de exclusão elétrica do Brasil, a gente percebe que existe uma interpolação entre as duas figuras, praticamente igual. Ou seja, você levar energia elétrica para uma determinada região, você leva desenvolvimento humano também. Então, a energia está associada diretamente ao desenvolvimento humano,
como a gente pode ver num exemplo muito simples aqui que eu trouxe, aqui não tem muito tempo de aprofundar também isso. Bom, passando então para a tecnologia desenvolvida pela RTB, né, aqui é uma imagem que mostra um reator, ele tem uma capacidade de 50 toneladas dia. Eles desenham o sistema de filtragem, de limpeza do gás de síntese, e aqui a parte de geração de energia, o container. Até 10 toneladas dia nós podemos encapsular dentro de um container também de 40 pés, e ficar bastante compacto, uma tecnologia que foi desenvolvida bastante na linha que o André apresentou anteriormente, né? Nós estamos com foco, então, nas pequenas e médias aplicações, onde 90%, 96% do Brasil está abaixo de 100 mil habitantes, né? Então, a inovação está em produzir 90% de gás de síntese e 10% de carvão, uma pirólise lenta, onde, na grande parte das vezes, a pirólise lenta ela é utilizada para a produção de carvão. Então, nós alteramos o ponto de operação, inserimos alguns catalisadores, então a gente consegue neutralizar gases ácidos. A pirólise tem a característica também de não gerar gases poluentes, porque é um ambiente isento de oxigênio. Então, e a gente também trabalha com alta umidade. Nossa pirólise precisa de umidade. Abaixo de 30%, a gente tem que fazer um mix para poder ter umidade no processo, que através do vapor d'água, que existe dentro do próprio reator, existe um pré-estágio de evaporação, e esse vapor d'água, então, entra fazendo a composição do gás de síntese. A tecnologia, então, de pirólise, em geral, ela tem a característica de ser modular e flexível. Então, ela pode trabalhar com diversos tipos de resíduos urbanos, resíduos de saúde, resíduos industriais variados, e ela também é modular. Você pode começar a fazer um planejamento no município, por exemplo, de 400 toneladas a dia, começando com 4 reatores, ou com um reator de 100, e expandindo depois a capacidade de tratamento sem ocupar uma área nova. Aqui um exemplo de layout disponibilizado aqui, pensando no município de 50 mil habitantes. Então, você vê que é uma tecnologia também bastante compacta, né? E você tem nas instalações aqui já o pátio de manobra dos caminhões, você tem todo o processo, então, de uma segregação inicial de resíduos. Depois você tem o reator de pirólise. Então, a pirólise, na verdade, ela está ocupando só essa área aqui, toda a restante aqui da planta. Então, é para um processo de recepção dos resíduos e um pré-tratamento que pode ser colocado como uma segregação de recicláveis, no caso, uma cooperativa, né, como a lei muitas vezes exige. Ou também você pode fazer um tratamento bastante simples e já partir diretamente para a pirólise. Bom, uma vista geral aqui daquele desenho anterior, né, você tem aqui o fosso de recepção, o sistema, todas essas plantas em verde aqui são sistemas de segregação e preparação do resíduo, e aí você tem, então, o pirolizador em si, os grupos geradores, e esse balão que está aqui no fundo é o gasômetro. Ele não é uma reserva de gás, ele serve para a gente homogeneizar o gás, para depois enviar, então, para os grupos geradores. Então, a gente precisa fazer essa homogeneização, porque o resíduo urbano ele tem uma característica de ter muita variação, muito heterogêneo. Então, isso pode dar algumas variações na composição final do gás. Então, a gente homogeneiza ele através do gasômetro para depois enviar, então, para os grupos geradores. Bom, sobre aplicações possíveis, né? Então, a gente tem indústrias e hospitais. Então, resíduos de saúde, hoje a gente tem essa questão do Covid-19. O que está acontecendo? Que é uma novidade, né, isso tudo para o mundo, e o próprio resíduo domiciliar está saindo contaminado das casas, né? A gente então, não tem hoje como medir, como mensurar isso, e essa problemática, então, leva você a pensar em soluções exclusivamente para a destruição desse resíduo. A geração de energia, então, ela passa a ter um grau de importância até secundário, porque o tratamento do resíduo, ele tem uma conotação muito importante, principalmente agora nesse contexto, então, de pandemia que nós estamos vivendo, né? Todos esses resíduos aqui já foram testados no nosso equipamento ao longo desses 5 anos, né? O polialumínio, que é a caixinha de leite, a Tetra Pak, a caixa de suco. Isso aqui é muito interessante, você retira o alumínio dela, né? Plásticos contaminados com tinta, a borra de óleo, muitas vezes chamado também de lama ácida, né? Um resíduo bastante
complicado de tratar, lodos industriais variados, pneus inservíveis, e polímeros em geral. A pirólise também promove a conversão do hidrocarboneto em biochar, em carvão. Aqui são os exemplos de algumas biomassas, o casca de arroz, o cavaco de madeira, a cama de frango, o resto de comida, mas a gente pode trabalhar também com polímeros. Afinal de contas, polímeros são hidrocarbonetos. Existe um pouco esse preconceito em cima do plástico, mas eles são hidrocarbonetos. É uma cadeia de hidrogênio e de carbono e, ao romper dentro do reator de pirólise, você gera hidrogênio que vira gás e o carbono que precipita, virando, então, carvão. Isso aqui é uma amostra do carvão que a gente obtém no nosso reator. Esse carvão já foi estudado, já foi feito alguns estudos em parceria com universidades, ele está muito próximo do carvão ativado, de qualidade, Então, a gente pode também estar obtendo um produto que tem um valor agregado fantástico, que pode ser utilizado até para filtros d'água, como o professor Juan colocou também no começo, de você agregar valor a esses produtos, diversos produtos. E lixões e áreas degradadas. Como eu falei no início, hoje a gente tem uma realidade no Brasil onde mais de 60% dos municípios possuem ainda lixão a céu aberto. Grande parte tem característica de chamar de aterro controlado, mas esse aterro controlado, ele na verdade é um lixão maquiado, você continua não tendo um tratamento adequado, uma drenagem de gás, uma drenagem de churume, está tudo lá enterrado. A diferença é que você tem uma manta isolando do solo, a única diferença para o lixão, mas isso também não garante, porque muitos aterros controlados que foram implementados acabaram se tornando lixões de novo. E essa é uma matéria-prima muito valiosa, porque lixões aí que estão há 20, 30 anos parados, a matéria orgânica, os restos de comida que foram enterrados já decomporam. E você tem uma fração seca que sobrou ali dentro, que é vamos colocar assim, um filé mignon que está enterrado lá, que é plástico, borracha, pneus, em geral, e que isso tudo tem um grande valor energético agregado. Como foi colocado ontem por um apresentador também, o plástico produz um gás de síntese que tem um poder calorífico superior ao gás natural. Então, você tem um valor agregado muito grande lá, que está enterrado e está largado, E muitas vezes céu aberto, causando poluições. Grande parte desses lixões também, eu estou pegando alguns dados, atualizando alguns dados, até para minha tese de doutorado, muitos desses lixões eles estão localizados em área de proteção ambiental, em APPs, assim como muitos aterros sanitários estão localizados também em área de proteção ambiental. Então, isso passa a ser um problema muito grande também. Avançando, então, a nossa tecnologia, esse aqui está montado na base de um container de 40 pés, ela tem uma capacidade de tratamento de 2 toneladas dia, a tremoinha de carga, um parafuso sem fim empurra para dentro do reator, e você tem um sistema de lavagem do gás. Aqui sobre emissões atmosféricas, a pirólise, então, tem essa característica por não ter oxigênio dentro do reator. Então, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, ele tem a capacidade de se agregar a outros compostos e formar diversos compostos novos. Aqui nós temos essa tabela aqui, as emissões que a gente já mediu, já aferiu na usina, temos diversos laudos comprovando isso. Aqui a base do CONAMA 316, que são as emissões atmosféricas, que pauta as normas ambientais de emissões atmosféricas. E aqui a SMA, da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, da 079 de 2009. Essa SMA 079, essa normativa aqui, ela é pautada nas normas ambientais europeias. E aí a gente vê, então, que o que a gente tem de emissões que ocorrem no queimador do gás, esse queimador é necessário para manter o reator funcionando, porque a pirólise é um processo endotérmico, ela absorve calor, então a gente precisa fornecer calor para ela. Em torno de 20% do gás ele retorna, 10 a 20% do gás ele retorna para fazer o aquecimento do reator, e o restante, então, depois ele limpo, a gente envia para os grupos geradores a gás. A performance da tecnologia, a gente obtém um fluxograma simplificado, aí os resíduos entram numa planta de pré-processamento, a gente retira recicláveis para venda quando é interessante, porque também tem um valor agregado muito grande.
A usina de pirólise, então, processa, no caso da nossa tecnologia, 10% de biochar, 90% então de gás de síntese. Em torno de 10% retorna para o consumo interno da usina, e esse gás, então, tem diversas saídas possíveis, diversos energéticos. O próprio vapor, que pode ser utilizado em processos industriais, também para hospitais. Os grupos geradores, então, que a gente tem a energia elétrica gerada, e os queimadores, então, que a gente pode produzir energia térmica. Tá? A performance, para cada tonelada hora de resíduo urbano, né, na característica de 50% de umidade, a gente obtém, então, em média, 100 kg de biochar e 500 kWh de energia elétrica. Falando em potência instalada, a gente consegue, para cada 50 toneladas dia de resíduo urbano, 1 mega de potência instalada. Então, pegando aí um consumo médio de 300 kWh mês por residência, que é um consumo razoável, a gente consegue, então, abastecer com 1 tonelada hora de resíduos 1.200 residências. É uma energia bastante considerável para resíduos urbanos. Né? E aí as considerações finais, né, porque eu quero deixar também aberto para perguntas, para questionamentos aí, para estar gerando debate, né, aquela máxima, né, de cada R$1 aplicado em saneamento básico resulta em R$4 de saúde pública, que são dados da OMS. Eu acredito que isso o resultado é até muito maior, se você for aferir todos os benefícios ambientais, todos os benefícios sociais envolvidos com tecnologias de waste to energy. Né? A nossa tecnologia hoje é 100% nacional, todo o parafuso da usina é fabricado, então, na nosso Parque Fabril em Montemor. Ela foi adaptada à realidade brasileira, então a gente tem projetos hoje em Barcarena, no Pará, tem projetos no Rio Grande do Sul, então, literalmente, de norte a sul. Então, a tecnologia está adaptada para todo tipo de realidade brasileira. E eu respeito as normas ambientais brasileiras e internacionais. E eu queria também deixar a mensagem aqui, né, que todas essas tecnologias, em geral, né, e os fabricantes, os parceiros, os consultores independentes também, que agora está sendo agregado em torno de uma instituição muito importante como a Brem, e que a gente tem que, vamos colocar assim, tá todos se abraçando. Eu não vejo ninguém como concorrente. A tecnologia da ZEG, como bem apresentada aqui pelo André, tem umas características muito próximas da nossa, a modularidade, a flexibilidade de combustível, mas somos todos parceiros, mesmo a gaseificação e outras tecnologias. Por quê? A partir do momento que alguém consegue um licenciamento ambiental, vai abrir portas para todos. E o Brasil é muito grande, tem um mercado que está incipiente, está engatinhando ainda. Então, tem espaço para todo mundo estar trabalhando em conjunto. E aproveito para parabenizar o Yuri, a pessoa do Yuri, na figura da Brem, pelo belo trabalho que está fazendo. Em um pouco mais de um ano aí já foram muitas conquistas. Eu tenho certeza, então, que esse é o momento certo, é a hora certa, que é para todo mundo somar, para que a gente consiga, então, dar resultados positivos para o Brasil como um todo. Muito obrigado, estou aí disponível para perguntas. Obrigado, Rafael. Excelente palestra.